Fala, galera da Placar. Alô, Raíza Simplício. Pós-jogo aí, Cruzeiro 2, Flamengo 1, com duas leis do ex, né? Arrascaeta e Gabigol. Arrascaeta fez, não comemorou. Gabigol que comemorou o gol do Caio Jorge. Na hora que ele fez, não comemorou também. Um jogo que vai ter debate, vai ter polêmica. Um pênalti no último minuto marcado ali pelo Wilton Pereira Sampaio, que está tendo reclamação por uma falta em cima do Bruno Henrique no começo da jogada. Agora, um jogo, né, Raíssa, que eu vou passar para você fazer o seu comentário aí e pedir para a galera se inscrever aqui na Placar. Sempre vai ter muita resenha, pós-jogo, pré-jogo, os nossos programas, o Opinião Placar, o Placar aberto diariamente também, de segunda a sexta, das 18 às 19h30, às vezes passa um pouquinho. Raíssa, o jogo, Flamengo mal, né? Papa, realmente, né? Salve, salve a galera toda que tá chegando por aí. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente aqui na Placar e tem muito conteúdo bacana pra vocês. Então, solta o dedo no like, ativa o sininho, se inscreva aqui no nosso canal também. Falando do jogo, Papa, foi um jogo ruim do Flamengo, né? Especialmente no segundo tempo. O Cruzeiro dominou o Flamengo no segundo tempo, teve várias oportunidades. Parou no Rossi, que salvou bastante. A gente tem que destacar aqui Monstruoso a o Rossi, atuação hein? do Rossi, Pessoal foi lá, excelente pessoal hoje. lá o Pedrosa, o Ilan, gostam de exaltar o Léo Jardim, também o Mas não, no John. último cara a cara o Rossi ganhou. No último cara a cara o Mas Rossi ganhou. olha, Porque hoje foi uma realmente a atuação fase de é galo, hein? boa. A Atuação de fase é galo. muito boa e hoje salvou o Flamengo em várias oportunidades, quase salvou ali no pênalti também, mas o Gabi conseguiu ser mais rápido no rebote, colocou a bola para dentro. Mas assim, Papa, uma vitória justa na real do Cruzeiro. O Cruzeiro foi mais time, especialmente no segundo tempo, e o Cruzeiro trouxe muitas dificuldades para o Flamengo de Felipe Luiz, tá? E na minha opinião, já falo aqui, o Felipe Luiz errou muito nesse jogo, segundo tempo meio campo morto, De La Cruz errando muito, não estava num bom dia o De La Cruz. Eu não entendi também porque ele colocou logo de cara o Michael, das primeiras mudanças dele, ele coloca o Michael, que é um jogador que eu gosto muito, mas não está vivendo Tá grande. mal, tá mal. A confiança dele não está alta, e ele colocou o Michael justamente em cima de quem? Do Fabrício Bruno. Teve ali umas duas oportunidades que o Michel colocou na frente, tentou ganhar na corrida do Fabrício Bruno, que foi de dar dó. O Fabrício foi muito superior. Não dava para hoje você colocar o Michel em cima do Fabrício Bruno, porque o Michel não ia ganhar nenhuma do Fabrício Bruno. Isso era um fato, né? E, na minha opinião, demorou muito, por exemplo, para colocar no jogo o Luiz Araújo. Foi uma opção do Felipe Luiz que também não consegui entender. Então, assim, eu acho que o Felipe fez uma leitura ruim do jogo, especialmente no segundo tempo. O Leonardo Jardim, pelo lado do Cruzeiro, foi muito bem, conseguiu explorar bastante os erros do Flamengo, na verdade, forçar os erros do Flamengo. O Cruzeiro jogou pressionando a saída de bola do Flamengo, não deixando o Flamengo sair jogando como o Flamengo gosta, com aquela liberdade, e o resultado foi esse, né? 2-1. E na entrevista coletiva, Papa, o Felipe falou que o jogo foi igualado. Não achei que foi um jogo igualado, tá? Acho que o Cruzeiro, por exemplo, dominou todo o segundo tempo. O Rossi salvou o Flamengo. E Até ele, a e bola ele no fala... travessão, ela ia no gol. O Ele ia Caio no gol e Jorge, ele Caio tira. Jorge jogou demais. Era um jogador até que eu indicava ao Flamengo sempre. Eu falava, ó, tá lá, não tá sendo valorizado lá na Itália, vale a pena ir atrás. E ele chegou e vou falar, cara, tá jogando muito. Jogou Ele, muito, jogou ele muita jogou bola. muito e o Rossi salvou, porque foi defesa. A bola bate no travessão depois. O Cruzeiro teve oportunidades e parou. E o Rossi foi monstruoso. Aquela que ele tira de braço direito, que assim, ele que estava já entrando, a cabeçada, as defesas a queima-roupa, o Rossi foi demais. Foram várias Pegou o defesas. pênalti, né? Pegou Pegou o pênalti. Foram várias defesas, tamanho e volume do Cruzeiro, especialmente no segundo tempo. Você foi muito feliz, o Caio Jorge jogou muita bola, né? O Gabi acabou fazendo o gol da vitória ali no rebote do pênalti, mas o Caio Jorge, para mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. E, de fato, esse jogo mostra que o Flamengo precisa entender que quando o adversário vai pressionar, porque no Maracanã, no início do jogo, o Central Córdoba fez muito isso, pressionou a saída de bola do Flamengo, não deixando o Flamengo sair, tentando forçar o erro do Flamengo. E, Papa, você tem um jogador como o Danilo no banco de reservas, cara, você tem que colocar. O Danilo é um cara experiente, é um cara que tem uma saída de bola E o maravilhosa. Léo Em momentos vacilou. assim,
E o Léo vai... O Léo hoje não estava num bom dia. E? O Léo hoje não estava num bom dia, Léo Pereira. Ele até salvou uma bola antes, mas é o segundo jogo que ele falha e ele causa um pênalti. Contra o Córdoba, a mesma coisa, foi uma vacilada, agora uma outra vacilada, mesmo a gente sabendo que pode ter tido uma falta que não foi revisada pelo VAR, ou foi e não acharam nada, mas o Wilton não foi olhar, como sempre, o Wilton sempre envolvido em jogos polêmicos do Flamengo, em decisões polêmicas contra o Flamengo, mas muita gente viu que teve uma falta no começo da jogada. Eu até repostei o Ivo Meirelles lá no meu Insta, que teve uma falta no início da jogada no Bruno Henrique. Mas o pênalti do Léo Pereira não pode, né? O pênalti que ele faz ali, chegou atrasado, bateu no jogador, pegou. A questão teve uma falta no início da jogada ou não? Eu não sei se foi revisado. A gente vai saber isso depois ou não também. Mas a questão não dá para o Danilo ficar no banco, como você estava falando. Perfeita, Raíssa. Não, você tem um jogador como ele, num jogo onde o adversário te impõe essa dificuldade, pressiona muito, tenta fazer você errar na saída de bola, você tem que colocar o Danilo em campo. Ok, não vai começar a titular? Sem problemas. Mas por que não colocou no segundo tempo? Coloca no segundo tempo, você tá vendo que tem uma dificuldade ali, não tem problema. Ele fez uma troca, por exemplo, o Wesley pelo Varela, entendi. O Wesley também não esteve num bom dia hoje. O Kaique, lateral do Cruzeiro, trouxe muitas dificuldades para o Wesley e o Gerson não estava ajudando o Wesley ali. Então o Wesley estava muito cansado, sofreu muito. E aí ele faz a troca pelo Varela. Ok, poderia ter feito também uma troca ali na zaga e colocado o Danilo, porque o Danilo é um cara que tem uma saída de bola espetacular e é um cara super experiente também, está acostumado com esse tipo de jogo, né? E, enfim, eu acho que foram vários as falhas do Felipe Luiz nesse jogo, falhas de leitura. Não dá para jogar na conta do cansaço, né, Papa? Porque o time praticamente todo descansou, estava aí com uma semana aí para descansar. O Flamengo colocou uma equipe alternativa para o jogo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Enfim, e aí perdeu a liderança para o Palmeiras, e esse Campeonato Brasileiro vai ser assim. Mas não é motivo, né? Não é motivo para a gente ver torcedor pedindo cabeça do Felipe Luiz, pedindo JJ, pedindo Não, isso não existe. Isso não existe, aí o pessoal em grupo de conselheiro falando para mandar embora o cara. Eu fiquei revoltado com isso. O meu chat pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Isso é inadmissível, um trabalho fantástico. Não, isso aí não existe. Ele vai errar, o time vai perder, o time vai empatar, ele vai errar. Ele é um técnico novo que está crescendo muito rápido, tem ideias bacanas, está fazendo um bom trabalho, mas ele vai errar, Raíssa. Exatamente, como errou hoje. E esse negócio de pedir cabeça de treinador, essas coisas, cara, isso não existe. Nós estamos aqui para fazer análises sóbrias, para falar de forma sóbria. Quando erra, a gente vai criticar, e quando vence, a gente vai elogiar. Quando merece elogios, a gente elogia, e quando critica, a gente critica. Sempre de forma sóbria, sem caça às bruxas, sem pedir cabeça de ninguém. Felipe Luiz tem se mostrado um ótimo treinador. Ele está no começo da carreira, está aprendendo também, pegou um treinador super experiente pela frente hoje, que é o Leonardo Jardim, pegou um time que tem qualidade, que é o time do Cruzeiro, tem boas peças, o trabalho do Leonardo Jardim está começando a engrenar agora, mas a gente não pode esquecer que o Cruzeiro tem boas peças e tem um excelente treinador, estava jogando no Mineirão, dentro de casa. Então, assim, o Felipe tem os seus erros de hoje, né, que a gente vai falar, pontuar, e com certeza ele também vai aprender, ele também está aprendendo, é o começo da carreira dele. E na quarta-feira já tem um jogo importante que é contra o Central Córdoba pela Copa Libertadores. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar lá na Argentina, Papa. Não, eu também acho que tem totais condições de ganhar na Argentina. Agora, a gente tem que falar aqui, a gente já falou, o Rossi fez defesas incríveis, o Cássio também, né, que teve aquele momento muito ruim, onde ele toma um gol que as pessoas até falavam, parece que fez de propósito, um frango absurdo e tal, e o Cássio agora tem 2 partidas seguidas onde ele salva também o Cruzeiro, né? O Cássio fez boas defesas, mas o Rossi foi impressionante. O que o Rossi fez hoje, para quem achava que o Rossi não participava muito e que não era importante, e ele quase pega o pênalti. Ele pegou o pênalti do Gabigol, mas no rebote o Gabigol deu sorte, conseguiu concluir, como o Pedro também recentemente perdeu e acabou fazendo depois do seu o rebote do pênalti. Mas o Rossi foi muito bem na partida. A gente tem que também falar da genialidade do Arrascaeta, né? O Arrascaeta fez um gol que a gente pode dizer que no ângulo, né? Na casa do time onde ele jogou, né? Um golaço, esse sim, fez um golaço de lei do ex.
E a gente tem também que falar sobre o Nicolás de la Cruz, muito mal no jogo de hoje. Acho que foi o destaque negativo do Flamengo. Um dos maiores destaques negativos do Flamengo foi o Nicolás de la Cruz. O Wesley também não estava numa noite boa, mas o Nicolás de la Cruz muito mal na partida. Raiz, a gente tem aqui também a declaração polêmica do Gabriel Barbosa, né? Após a partida, eu vou ler aqui, aí você comenta, porque aqui é uma prévia do que vai ser o nosso programa, o Placar Aberto amanhã. Não é um pós-jogo muito longo, mas é para a gente poder interagir com a galera, trazer aí o que está acontecendo. O Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras, o campeonato deve ser isso, um passa, outro passa, um passa, outro passa, vai ser um campeonato disputado. Nesse momento, o Palmeiras assume a liderança depois de vencer do Vasco, numa falha lá da defensiva do Vasco, né? 1-0 sofrido do Palmeiras, que o Dias chegou a salvar uma bola em cima da linha, né? Fez uma bicicleta para salvar a bola em cima da linha, senão o Palmeiras poderia ter perdido ponto também para o Vasco. Você vê como o campeonato está embolado, está difícil, está complicado, até o Fluminense se aproximou da turma de cima. Vamos lá, o Gabigol falou o seguinte, depois da partida. É difícil, o Flamengo é meu time do coração. Como o Santos também foi, e é ainda. Todo mundo sabe do meu amor e do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Meus amigos estão lá, então claro que tem um gosto diferente. É inevitável. Tenho muita estrela, mas não é possível. Eu não comemorei o gol, respeito o Flamengo total. Foi o time que eu mais joguei, foi onde eu mais morei, foi o time que me deu tudo, vejo todos os jogos. Quando é campeão eu comemoro também, falo com muitos jogadores e comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com um presidente. Olha só, hein? Não com o resto das pessoas ou o clube em si. Mas o Cruzeiro tomou meu coração está azul. Na minha opinião, não é um roteiro. Já aconteceu isso várias vezes. Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouco de estrela. Então, como falo, estou sempre pronto para quando precisar. Papai do céu tem algo especial comigo e sempre acontece as coisas assim. Discordo dele nesse final. Eu acho que ele entra, ele é o batedor de pênalti. Teve um pênalti para o Cruzeiro, ele foi lá, ele fez. Não foi esse predestinado todo. Teve o seu pênalti ali, ele fez o pênaltizinho do Gabigol, que ele chegou a perder, quase não faz. Mas com relação à questão do presidente, né, Raiz? Ele deu uma alfinetada no presidente Rodolfo Landim, né? Ele sempre, quando pode, dá aquela alfinetada no Landim, né? Sabe que a relação entre eles azedou legal, mas eu acho que o Gabriel, ele terminou o capítulo dele na história do Flamengo. Era o momento, na minha opinião, era o momento de sair, sim. Se a gente for olhar hoje, o Gabriel, ele é reserva no Cruzeiro, não é à toa. Ele entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo, e aí eu tenho que concordar com ele. Ele tem estrela, realmente, na minha opinião, Papa, porque ele fica de fora o jogo praticamente inteiro. Aos 42 do segundo tempo, o Leonardo Jardim coloca ele em campo. E o que acontece? O Léo Pereira faz um pênalti besta e todo mundo sabe que pênalti é a especialidade do Gabriel. Não, ele perde, né? Mas ainda assim faz. Quando você fala tem estrela, ele tem até sorte. Ainda. É virado para a lua, né? Porque assim, o Rossi vai lá, estava numa noite incrível, pegando tudo, defende o pênalti, mas o Gabriel consegue colocar a bola lá no rebote, assim, foi com mais emoção ainda, digamos assim, para ele, esse momento, né? Então, acho que ele é um cara que realmente tem essa coisa diferente em relação a isso. Mas, na minha opinião, a história dele no Flamengo tinha que acabar naquele momento realmente. Não dava mais. Eu acho que o melhor para os dois lados foi a separação. Acho que ele não está fazendo falta assim nesse time do Flamengo e está brigando pelo espaço dele lá no Cruzeiro. Tomara que ele consiga recuperar o bom futebol, porque ele é muito novo ainda, né? Ele tem muita coisa pela frente. O que a gente viu do Gabriel nos últimos 2 anos foi muito pouco, e o que a gente tem visto dele no Cruzeiro também ainda tem sido muito pouco. De novo, não à toa, ele está no banco de reservas, lá com o Leonardo Jardim, jogando às vezes até 5 minutos, como foi hoje, mas quando ele jogar esses minutinhos, ele tem que buscar aí as oportunidades, e vamos ver se a gente volta a ver o Gabriel bem. Mas, na minha opinião, Papa, eu acho que ele tinha que ter saído realmente do Flamengo, e o melhor para os dois lados foi isso, cada um para a sua. Concordo contigo. Olha, nós temos aqui cobertura acontecendo, especial para Placar. O nosso vídeo não vai ser mais tão curto como eu achava que poderia ser. E a gente tem aqui a zona mista com o Rossi, cara.
Vamos ver o que o Rossi falou. O que você acha? Legal, vamos. Personagem. Nossa equipe mandando aí pra gente, tá? Vou pegar aqui só um minutinho pra gente poder acompanhar. Ó, pronto. Peguei. Vamos lá. Você trabalhou bastante na partida. O Cruzeiro foi melhor que o Flamengo hoje? Estou para atuar no momento que o jogo acontece, né? A verdade é que foi um jogo onde o Cruzeiro foi um time organizado, onde a gente nos custou um pouco entrar quizás no sistema deles. Acho que eles são um time que sempre mantém muito organizada a última linha defensiva, então acho que o que a gente hoje tentou, a gente conseguiu até momentos controlar o jogo, mas sabemos que o Cruzeiro é um time muito que o Cruzeiro é um time que sai muito no contra-ataque e acho que nesse sentido a gente sofreu um pouco. Rossi, como é que é um pênalti contra o Gabi, que jogou muito tempo contra vocês, e também esse lance, como é que foi para você? Não, é mais um pênalti que teve, ou seja, o Gabi tinha entrado, ele pegou a bola para bater, é mais um pênalti que a gente, que sofrimos em contra, teve a sorte não, consegui acertar o canto, defender, mas no rebote a bola, o rebote ficou um pouco longo porque ele bateu bem, bateu forte e não consegui quizás levantar para defender um segundo chute, mas acontece, teve a possibilidade de pegar, não tive a sorte de conseguir pegar o rebote, mas acontece. Tinha feito um jogo muito bom, a defesa que teve durante o jogo foram boas, estou para ajudar o time quando a bola chega no gol e tinha feito certo, mas no pênalti a sorte não esteve do meu lado, né? Uma coisa mais... Aí ele fala então que ele não teve sorte, né, no pênalti, né? Que ele acertou o lado e tudo mais. E ele meio que assume que o Cruzeiro teve uma partida melhor, né? Claro, o Cruzeiro realmente teve uma partida melhor. Acho que o primeiro passo para o Flamengo ajustar os erros que aconteceram hoje foi admitir isso, né? E faz parte, acontece, o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, tem jogos muito difíceis pela frente também. O Palmeiras também não vai ganhar todos os jogos, perdeu o último jogo, inclusive, né? Fez um jogo muito difícil contra o Vasco também. Mas ganhou um jogo fora, né? Ganhou o jogo fora. Esse jogo contra o Vasco era jogo fora. Isso conta. Ganhou também lá do Internacional, né? Que também conta, também foi fora lá no Beira-Rio. Mas, enfim, o Rossi, sem palavras, jogou pra caramba. Merecia ter terminado, né? A noite dele concluindo a defesa no rebote, mas não aconteceu, faltou sorte do jogo. O Gabigol, que tem muita estrela, foi lá, conseguiu colocar essa bola para dentro e faz parte, mas eu acho que o Rossi ele tá vivendo, Papo, um momento muito bom com a camisa do Flamengo, tá? Se tem torcedor que não confia no Rossi, eu acho que não tem nem motivos. Depois de hoje, falar que não confia no Rossi, não tem motivos para isso, né? Olha só, tem mais aí, ó. Traz um pouco mais de pressão para esse jogo da semana aí contra... E olha, continua sendo o seu goleiro mais bonito, Raíza? É mais bonito, sem dúvida nenhuma. Olha só, ele colocou até, fez um charmezinho assim. Pressão não, a gente sabe que o bom de jogar cada 3 dias é isso, que agora já a gente tem que descansar a cabeça hoje e amanhã já começar no próximo jogo. Sabemos que o jogo de quarta-feira é uma final lá na Argentina, então a gente tem que descansar e se preparar da melhor maneira para tentar vencer o jogo, que a gente sempre entra em campo para vencer. Sabemos que vai ser um jogo difícil também, eles jogaram sexta-feira, outra vez com time reserva para descansar, eles jogam uma final em sua casa, né? Eles têm seu estádio, mas jogam um estádio do estado, então mas eles são locais e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil também, mas a gente vai na Argentina para vencer. E o bom de jogar cada 3 dias é que isso continua bem. A gente perdeu hoje, mas o campeonato também recém começa, falta muito ainda, faltam mais de 30 rodadas ainda, então também tem momentos que a gente pode perder, ninguém gosta de perder, mas perder fora de casa para um time como o Cruzeiro que se arrumou para brigar pelos títulos no Brasil é importante também. Só mais uma pergunta.
Tem mais aí. A gente teve uma percepção fora de campo de que, ao contrário do que acontecia nas últimas partidas, né, com a defesa do Flamengo, como ajeita o cabelo, hein? compactas, hoje o adversário encontrou mais espaços para poder fazer os arremates, tanto é que você foi muito exigido. No seu entendimento, além, é claro, do mérito do adversário, né, a que você atribui essa facilidade maior que o Cruzeiro teve hoje para experimentar tanto, né, a meta rubro-negra? Não sei se a gente hoje foi isso. Não é que foi um jogo ruim, acho que eles conseguiram controlar o jogo, ser um time muito compacto, muito difícil de entrar, e eles também entraram no campo para não deixar a gente jogar. Eles bateram muito em nossos jogadores, acho que quizás quando a gente conseguia romper a pressão deles, eles faziam falta e eles conseguiam se arrumar de novo, mas acontece, como falei recém, o Cruzeiro é um time que se arrumou para brigar pelos títulos no Brasil, e hoje foi mais um jogo difícil que o rival joga também, a gente fez um grande jogo, mas saímos perdendo no final, mas acontece, agora é levantar a cabeça e continuar, que a quarta-feira é mais uma final. É isso, Raíssa. Então, o Rossi deixando claro que eles também armaram um time para brigar pelo título e tudo mais, não deixaram jogar, bateu muito, realmente, o Wilton Pereira deixou baterem à vontade, deixou de expulsar 2 jogadores do Cruzeiro em 2 momentos ali que poderia dar o segundo amarelo. Eu acho que realmente isso ele tem razão de reclamar. O Wilton deixou o Cruzeiro bater à vontade, o Cruzeiro realmente bateu muito e não deixou o Flamengo jogar. Mérito do técnico também, do que ele armou, né? E encontrou uma bola bandida num pênalti ali, após um erro também de não marcação de falta, pelo menos na minha impressão. Você disse que não conseguiu notar, mas o Rossi praticamente assumindo que os caras conseguiram armar ali um esquema para não deixar o Flamengo jogar, né? Não, claramente o Leonardo Jardim conseguiu fazer uma boa leitura de como joga a equipe do Flamengo e conseguiu neutralizar bem as principais características do time do Felipe Luiz. O Felipe fala isso na entrevista coletiva, né? Ele diz que o Cruzeiro conseguiu fazer essa leitura, que é um time que teve os méritos, fizeram um jogo taticamente muito bom, eles conseguiram impor dificuldades para o Flamengo, na maneira do Flamengo jogar, especialmente na saída de bola do Flamengo, dificultou bastante, apesar do Flamengo em alguns momentos conseguiu sair jogando, mas na maior parte do jogo sofreu com esse estilo de marcação do Cruzeiro, e acontece, faz parte, né? Agora é tentar observar as questões desse jogo, porque o time do Central Córdoba, o adversário de quarta-feira, Papa, é uma equipe que joga também da mesma maneira. Não tem, olha só, observação aqui, não tem a mesma qualidade dos jogadores do Cruzeiro, tá? Mas é um time que joga parecido. É um time que pressiona, é um time que tenta dificultar, abafar a saída de bola do Flamengo. E aí o meu ponto, é por isso que eu destaquei aqui, eu não entendo por que o Danilo não foi acionado no jogo. E acho que o Danilo contra o Central Córdoba tem que ser titular, tá? Porque, assim, o Danilo é um cara que, ele, além da experiência que ele tem, ele é um cara que sabe sair jogando muito bem, né? E é um cara muito vertical. Essa é uma grande diferença do Danilo. O time do Flamengo, muitas vezes, deixa a verticalidade de lado e, principalmente no meio-campo, fica trocando passes, voltando a bola para trás. O Danilo não, o jogo dele é para frente o tempo inteiro. Então, eu acho que ele deveria ter entrado no jogo hoje e acho que ele deve ser titular contra o Central Córdoba. Perfeito, Raíssa. Lembrar a galera de se inscrever aqui no canal da Placar, né? Tem mais conteúdo no canal Paparazzo Rubro Negro, a galera pode acompanhar lá a versão revoltada do Paparazzo, né? Como tem o Ilan com a corneta lá com o megafone, tem o Pedrosa lá, respeite o Vasco da Gama, tem a Raíssa sempre contida em todas as redes, aí não tem jeito, a Raíssa sempre do jeito dela, mas tem na segunda-feira Opinião Placar, com o Palmeiras lá, eles vão destacar o Palmeiras líder de novo, mas aí daqui a pouco o Flamengo passa de novo, e Placar aberto às 6 da tarde, tamo junto, galera, pede para vocês, pede aí, Raíssa, pra galera se inscrever aí, dar essa moral pra gente. Galera, dá essa moral pra gente, se inscreva aqui no canal da Placar, que tem muito conteúdo bacana para vocês, resenhas, notícias exclusivas, debates. A gente tá todo dia de segunda a sexta às 18 no Placar aberto, e aí se vocês ativarem o sininho, vocês vão ser notificados toda vez que tiver novidade aqui na Placar, e vem muita coisa boa aí. Então se inscrevam,
Deixem aquele like aqui no nosso vídeo também e vem com a gente na Placar. Tamo junto, galera. Grande abraço. Até amanhã. Valeu.